Vamos lá, pessoal! Hoje a gente vai aprender a fazer esse lacinho super fofo. Isso mesmo, aquele lacinho que dá aquele acabamento final na sua peça infantil que fica perfeito. Lembrando que essa é a forma que eu utilizo, certo? Existem outras formas, mas esse é como eu costumo sempre fazer e dá super certo. Então, vamos lá! A gente vai precisar de um ferro aquecido, uma tesoura, entretela, uma fita métrica e o tecido, né? Vamos lá? Bom, gente, primeiro eu sempre passo ferro no tecido para deixar ele sem vincas, para facilitar na hora de fazer o corte, passar e colocar a entretela. Eu sempre utilizo um padrão de medidas para fazer os meus laços, que geralmente é 45 cm de largura por 42 de altura. Quando dobra o tecido, ele fica do tamanho certinho que eu quero. A entretela, eu sempre utilizo a entretela de tecido, uma mais encorpada. Essa não é muito encorpada, porém eu gostei muito do resultado. O laço ficou muito bonito também. Sempre recorto a entretela do tamanho exato do quadrado do tecido, para não ficar dificultando na hora de fazer a colagem. Esse, gente, é o miolo do laço, que eu geralmente deixo uns 10 cm de largura por uns 6 de altura. Agora é hora de colocar a entretela. Uma dica, para aplicar a entretela, nunca esfrega o ferro sobre o tecido. Vai aplicando, apertando, para que ele não fique com bolha. Agora vamos para a costura. A gente deixa geralmente de margem 1,5 cm e o miolo 1 cm mais ou menos, é o que eu costumo deixar. Agora a gente vai abrir esse tecido ao meio, vamos rebater com o ferro para que fique bem passadinho, isso. E agora a gente vai virar o miolo do laço, com cuidado, tá, gente? Porque às vezes cria bolha e a gente vai passar o ferro e dá aquela alisadinha, fica ótimo. Pronto, arruma direitinho quando vira, dá sempre uma passadinha de ferro por cima, eu sempre faço isso. E agora a gente divide ao meio, para que facilite na hora de dividir o laço e ficar as duas partes iguais. Pronto, agora que a gente dividiu, vamos fazer o quê? Passar uma costura sobre esse laço, para que ele fique bem certinho e dividido ao meio. Pronto, dividido ao meio é a hora de fazer as dobras. Eu, como sempre faço, eu não tenho dificuldade, mas para quem tem dificuldade, o ideal é medir os tamanhos iguais, para que não ter problema em ficar as três partes divididas iguais. Depois dá aquela arrumadinha no laço e ele fica muito arrumadinho, tá, gente? É só ter paciência. Coloca o miolinho, isso, pra ficar todo no lugar. E essa parte eu alfineto pra medir e sempre faço o acabamento à mão, porque aí ele fica muito bem feitinho e fica escondidinho. E está pronto o nosso lacinho. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva para mais dicas e vamos fazer mais arte por aí, ok?